Então, boa tarde, Mercado Livre. Eu estou novamente com o kit. E se chama donc kit carro para Phantom 4. Eu instalei em cima do carro antenas e eu estou com um pouquinho de interferência aqui porque eu estou dentro do carro, não? Mas uma vez acho que o drone saindo, esses avanços vão parar. Hein? Donc um kit fabuloso. Você pode usar o verão fica legal, calor e tudo. Você pode ficar dentro do carro, ar fresco, ar-condicionado, com música, e dirigindo e fazer sua programação. Programação, é por aí. Então, vamos lá. Eu estou montando a câmera, eu vou ligar os motores. Eu vou aproveitar e filmar a minha parte também, com a parte do drone. Eu vou levantar o drone à esquerda. Eu vou mostrar, eu estou aqui mesmo, dentro do carro. Está um pouquinho claro que eu estou dans le sol. Eu vou tentar declarar um pouquinho. Deixa eu tentar aproximar o drone perto de mim. Estou aqui, ó, mamão. Aí, estou dentro do carro. Então as antenas são lá em cima, você pode ver lá. Eu vou direcionar donc o drone mostrando para você. Voilà. Vou botar o drone bem para frente para mostrar o kit. Eu vou levantar um pouquinho. Olha, está em cima do carro. Você veja lá, eu estou dentro do carro. Aí eu estou fazendo cocô lá atrás do vidro. Então vamos lá. Eu vou me distanciar, vou começar a subir. Não? E a gente vai fazer um percurso. Aproveitar mostrar Nilópolis do outro lado. Não, a gente vai girar do outro lado. Devagar. Bom, então a gente aí, a gente vai começar a se distanciar também. 23 metros, e eu vou começar a subir também. E vamos ver como essas antenas vão se comportar pendant o tempo do voo. Vou baixar um pouquinho a câmera. Vou baixar a claridade. Desculpa. Então vamos avançando. Então você tem o objetivo, depende da praia, onde você quiser. Você pode filmar dentro do seu carro tranquilamente. Né? O bom é de 120 metros. Aqui não tem avião nenhum, só parte do norte. Então a gente pode aproveitar. Se o momento eu vou precisar de levantar, eu vou levantar. Mas por o momento, está tudo certinho. Tá tranquilo. Donc c'est le mesmo preta que eu acabei de fazer 6 km et 400 mètres de ida. Donc c'est 12 km et 800 complète. Eu peguei o mesmo percurso que para cá. Me parece que não. A diferença boa. Acho que a partir de 1800 começa a dar uma. Voilà, aqui mesmo. Não? E tem uma antena da direita que eu vou ter que passar. Tem que ir com calma. Tem uma interferência sempre aqui, essa parte. Mas acho que passando dela. Não é beleza. Donc, kit car, 2 km. Pour Phantom 4, ele existe lá. Com certeza a gente tem por Phantom 3 Advanced, Phantom 3 Pro, Phantom 4, não? Tudo isso a gente tem.
mesmo eu estou dirigindo com Phantom 4 agora. E você vê já, vamos lá, 2,500 tranquilo, sem tremedeira. Eu estou com 1 mètre de câble, não, até as antenas, 1 mètre, 1 mètre e 20, eu tenho até ver exatamente. Então, você perde um pouquinho de sinal, mas por o momento está bem 3 km tranquilo. Você pode tranquilo, dou uma perna, não, já. Vou tentar subir um pouquinho mais. Já dou 3 km. Vamos esperar um pouquinho, ver se não tem como melhorar isso. Tentar subir um pouquinho. Tentar lá, minhas antenas, eu enverguei mais para cima. Então, que me permite ter mais distância. Então, eu tenho que aumentar a distância do meu drone para recuperar o ângulo das antenas, que eu estou já muito mais longe. Para recuperar mesmo a inclinação das antenas. Já está bem mais longe. Então eu vou tentar fazer os 4 km e vamos voltar. Acho que será um modo de segurança. Vou pedir para voltar. De novo, oxydação com as antenas, inclinação das antenas, augmentação. Você vai ver que normalmente o sinal vai. Vamos a 4 km. Deixa ele fazer isso. Pedir para le retourner home. Voilà. Então vamos voltar com calma, com o GPS. Vou até me pedir, ele está redescendo à posição correta. Eu botei bem longe. Então eu vou voltando. Vou tentar pegar o mesmo percurso. Então, para a direita. Incrível. Está me pedindo de voltar, mas eu estou na volta. Não. Estou com muita bateria ainda, então vamos deixar tranquilamente. Vou um pouquinho para a direita para recuperar meu percurso total. Uma oxidação. Isso é a causa do. As antenas. Inclinar as antenas melhor. Agora voltou, porque eu inclinei as antenas. Eu inclinei as antenas. Eu inclinei as antenas de novo numa posição melhor. E como repegou o sinal melhor. Isso é fato que depende da inclinação que você colocou. Se c'est reto ou vou até inclinar meu drone para cá. Olha, já peguei a reta normal. Total. Só inclinar um pouquinho mais. Olha. Isso acontece bastante quando a pessoa fala bom, depende de inclinar o controle e tudo. Realmente, você se vira, uma pessoa chamando, você se vira do outro lado, aí é uma corta na hora.
Então é a mesma coisa, as antenas tem que ser bem dirigidas em direção do drone, ce que ia acontecer no cima do teto, não? Donc eu reinclinei bonitinho, retinho, porque como eu desci minha altitude, eu vou te descer já, começar a perder a altitude, com calma. Voilà. Bom, meu pessoal avec os 200 preto que eu acabei de fazer, eu estava com outro kit, eu cheguei a 5 km 937 metros e acabei de bater meu recorde com as antenas Architect de 2,7 dB preta, hein, que é como incrível. Eu utilizo bastante a branca, mas hoje decidi utilizar a preta só para mostrar realmente que isso não tem nada a ver com a cor. Não. E ela é mais barata, porque é cor natural. Aí eu estou chegando já, vou até descer, vamos lá. Descer para mim. O meu carro deve estar embaixo. Aqui, ó. Voilà. Tô chegando. Vamos aterrissar devagar. Infelizmente hoje estou sem minha música. Meu carro está com problema. Vou ter que reprogramar ela. Eu tirei a bateria. Eu poder até escutar a música. Que pena. Então vamos lá, perto do meu carro aqui. Estou quase chegando. Estou até escutando ele. 70 metros. 40 metros. Vou me aproximar do meu carro. Só com calma. Aproximação. Tem um caminhão passando. Tem muita bateria indo. Então eu vou aproximar meu carro. Meu drone, para mostrar. Voilà. Vamos descer. Descendo. Está em frente de mim. Vou até descer bem perto. 14 metros. 12 metros. 11 metros. Vamos lá. Eu vou descer mais ainda. Tentar aproximar o drone perto do carro. Com calma. Voilà. Vou mostrar as antenas. Estão aí. Essa pedaço branca. Tentando aproximar melhor. Voilà. 5 metros. O que eu vou fazer? Eu vou abaixar um pouquinho. Olha lá, eles estão aí, em cima do teto. Teto, não. Olha lá, vou te mostrar para cá um pouquinho. Lateral. Não, olha lá, então aqui. Eu estou dirigindo o controle. Então eu vou aterrissar. Para não pegar risco. Ele se perto de mim também. Ele tá. Olha lá, estou aqui. Vou deixar
Voilà. On jette Motriad et comment pour autre antenne. Ah, autre kitsch. Questa. Iliad, Apelog. E acabou.